Saúde e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Tudo bom com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje nós iremos iniciar a nossa 14ª videoaula, que fala sobre reconhecermos a graça. Reconhecendo a graça é o tema dessa lição de hoje. É a nossa 14ª lição de uma série de 16 lições. Então nós já estamos mais próximos do fim do que do início. Essa lição ela será cheia de conteúdos importantes que vai servir tanto para o meu crescimento como para o seu também. Então fique atento a tudo aquilo que será ministrado e falado nessa videoaula de hoje, para que juntos nós possamos crescer à luz da palavra do Senhor, em nome de Jesus. E assim como de costume, nós temos dois momentos importantes de leitura da palavra, que é a leitura para memorizar e a leitura bíblica em classe. Para memorizar, o texto de João 1,16, que diz o seguinte: a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, para que você entenda o contexto, eu irei ler do 14 ao 16, na versão NVI, que o título dela diz o seguinte: Jesus, o grande sumo sacerdote. O 14 diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O 16: assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Nós iremos ler um pouco sobre a introdução, iremos falar um pouco sobre esses trechos, esses textos bíblicos que nós acabamos de ler em nome do Senhor Jesus. Eu acabei não mencionando o versículo que nós acabamos de ler, o endereço. Ele está em Hebreus 4, eu li do 14 até o 16. E nós iremos agora para a introdução, que diz o seguinte: muitas vezes nós vemos a graça como o favor imerecido de Deus, mas nem sempre a gente pensa no significado desse favor imerecido. O porquê dessa graça? Se a gente não afiar a nossa mente com a palavra, não vamos entender a graça. Precisamos deixar de lado os conceitos que o mundo nos oferece e nos apegar ao que diz a palavra, porque é melhor dar do que receber. Reconhecer a graça é enxergar Deus em cada detalhe, no espiritual e no natural, na posição e no cuidado, no console e na direção. No consolo e na direção, perdão. Então, esses versículos eles falam, né, para que fala um pouco também sobre a questão de termos a verdade do Evangelho impressa em nossas vidas, né? Quando nós reconhecemos a graça e temos essa firmeza e cremos no que a palavra de Deus ela fala, assim como nós lemos aqui em João, né, que a graça e a verdade elas vieram por intermédio de Jesus. O próprio Jesus mesmo falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Ele nos tirou das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz. Nos chamou, né, como uma geração eleita, sacerdotes do reino, e como sacerdotes hoje nós temos também um papel para com a sociedade em si, né, de sermos influenciadores do meio em que nós vivemos. Como nós lemos em Hebreus 4, do 14 ao 16, nós sabemos que somos pessoas imperfeitas, mas graças a Deus que nós temos um sumo sacerdote que ele zela por nossas vidas, né? Ele sabe das nossas imperfeições e diariamente nos instrui no caminho de melhorarmos, né? Para que nós sejamos um povo diferente, um povo
abençoado e melhor, com um caráter transformado, fazendo aquilo que de fato o Senhor nos chamou para realizarmos. Reconhecer a graça de Deus nos mínimos detalhes. Nós iremos falar um pouco mais à frente sobre a questão do sobrenatural e sobre a questão do natural. Nós lemos em algumas lições anteriores que a humanidade ela se tornou, vamos dizer assim, indesculpável por não reconhecer a grandeza de Deus. Se eu não me engano, nós lemos esse trecho em Romanos, que falava sobre isso e falava sobre sermos indesculpáveis porque só de olharmos para a natureza, olharmos para a grandeza do que Deus tem feito, os céus, o mar, que vamos dizer assim, o natural, e não reconhecermos que há um arquiteto por trás disso, isso já gera um grande prejuízo, né? Então, nessa lição de hoje, nós iremos aprender um pouco mais sobre isso, reconhecendo a graça de Deus, que quando fala sobre graça, nos leva a pensar e refletir sobre o sacrifício que Jesus ele fez, o sangue derramado na cruz, o sacrifício que levou sobre si, né, os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele se fez maldito em nosso lugar. Então nós iremos caminhar um pouco sobre esse trecho de reconhecermos a graça. Iremos caminhar à luz da palavra de Deus em nome de Jesus. E como de costume, a lição ela é dividida em 3 etapas. Nós iremos para a primeira etapa, que fala o presente que nos torna capazes. Sim, o dom da parte de Deus é gratuito. Quanto você pagou para ser salvo? Isso é uma pergunta. O que você fez? Outra pergunta. Por melhor que você seja, ou nós sejamos, você nunca vai conseguir atingir o que Deus quer para você sem a graça. A graça é a capacidade sobrenatural para desfrutar das realidades que Deus diz que são nossas. A tua prosperidade não vem do que você faz, mas do que a Bíblia diz que você é. A graça também é o poder manifesto nas áreas que temos dificuldade de desenvolver. A graça não é uma recompensa, mas um presente. Porque Romanos diz que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores e de forma espontânea nos proporcionou salvação. O maior sinal da graça é a nossa salvação. Não fomos salvos por merecimento, obras ou esforço, mas unicamente pelo favor de Deus. A cruz é o símbolo supremo dessa graça. Jesus pagou um preço que era nosso para nos dar uma nova vida. Quando reconhecemos isso, nos posicionamos em adoração. A base da nossa relação com Deus e o nosso relacionamento com Ele se baseia no que Ele fez por nós. Assim como Raabe, Ruth, Paulo, Pedro, muitos de nós fomos encontrados por Deus em lugares de dor, pecado, escassez ou confusão. Preste bem atenção nesse trecho. Não fomos nós que subimos até Ele, foi Ele quem desceu até nós. Lembrar de onde fomos tirados é uma forma poderosa de reconhecer a graça. Isso nos impede de nos tornarmos altivos ou ingratos. A graça de Deus não apenas nos libertou do mundo, mas nos mantém livres mesmo vivendo nele. A graça que nos levantou, semelhantemente, nos mantém de pé. O sangue de Jesus apagou o meu passado e a graça me ajuda a escrever um meu presente. Ela me capacita a viver de uma maneira nova, pois a forma de vida antiga passou. Então, quando nós falamos sobre a graça do Senhor, temos que entender esse trecho
que eu pedi para que você prestasse bastante atenção, que não fomos nós que subimos até ele, mas ele desceu até nós. O Senhor, ele, vamos dizer assim, se aniquilou em forma humana, vamos dizer assim, 100% Deus. Ele se fez homem, né? Caminhou entre homens, com homens, ensinou, curou, libertou e deixou uma promessa para cada um de nós, uma nova aliança, né? Através do sacrifício de Jesus. Deus, ele nos deu uma nova oportunidade, né? A própria palavra de Deus, ela fala que um homem, né? Por conta de um homem todos pecaram, mas por conta de um homem também nós somos reconciliados com Deus. Então Jesus sendo o caminho da reconciliação, isso é importante de nós nos lembrarmos por todos os dias da nossa vida, não para que a gente fique preso no passado, olhando para quem nós fomos antes de conhecê-lo, né? Assim como nós lemos aqui, assim como Raabe, Ruth, Paulo, Pedro, muitos de nós fomos encontrados por Deus em lugares de dor, pecado, escassez, confusão. Quantos de nós não chegamos na igreja cheios de achismos, mesmo com problemas, alguns que chegaram desenganados dos médicos, pessoas que ouviram sentenças de médicos, né? E de outros lugares que foram, de que o tempo de vida era X e de que não tinha mais solução e poderia levar para casa para morrer em casa, ou que a pessoa viveria tomando remédio, ou que a pessoa não tinha jeito porque, vamos dizer assim, estava doida, e ninguém dava mais jeito, a pessoa chegou endemoniada, a pessoa chegou empresário, vamos dizer assim, com um negócio quebrado, cheio de dívidas, e Deus nos achou nesse lugar de, vamos dizer assim, de necessidade, em que a única coisa que nós tínhamos para oferecer para Ele eram os nossos problemas, as nossas dificuldades, as questões que precisavam ser tratadas, sermos libertos. E nós precisamos, de vez em quando, lembrar de onde o Senhor ele nos tirou, né? Eu e a minha irmã, a gente costuma rir com um versículo da palavra de Deus. Eu digo rir não como deboche, né? Mas sendo grato a Deus por aquilo que Ele fez por nós e tem feito. Tem versão da Bíblia que fala que Deus ele nos tirou do monturo e nos pôs para assentar-se entre os príncipes, né? E hoje nós temos esse privilégio de termos a vida restaurada, uma família transformada, e temos experimentado a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Assim como eu acredito que você que tem acompanhado essas videoaulas tem algo de Deus a falar. E se porventura você que tem assistido essas videoaulas ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te convidar a dar esse passo importante de entregar a sua vida para Jesus e fazer parte, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E também ao longo da nossa vida, depois da conversão, do entregarmos a nossa vida para Jesus, é importante que cada um de nós de vez em quando coloque e lembre de onde o Senhor nos tirou, né? A palavra de Deus ela nos alerta que a soberba ela precede a queda. Quando o orgulho ele começa a inchar dentro da pessoa, isso é um mau sinal, e de que é um sinal de que logo ela irá cair. Então fica esse alerta também. Nós precisamos saber de onde o Senhor nos tirou, as pessoas que o Senhor colocou para que cuidasse também de nós. Isso é importante, porque quantas pessoas se achegam à igreja, são tratadas, são cuidadas, e depois de um tempo muitas saem falando mal da igreja, falando mal da liderança, espraguejando, né, amaldiçoando, vamos dizer assim.
e saem e sabe lá Deus como que essas pessoas estão agora, né? Então isso é preocupante. Então nós devemos a cada dia sabermos, né, e termos esse entendimento de sermos pessoas gratas pela graça do Senhor, de onde Ele nos tirou e de onde Ele tem nos colocado. Isso é de extrema importância. Então, reconhecer o sacrifício de Jesus por cada um de nós, as orientações que Ele tem nos dado, nas nossas escolhas, em tudo aquilo que nós temos feito ao longo da nossa vida e caminhada com Cristo, né? O crescimento que Ele tem nos proporcionado como igreja, como pessoas, a formação do nosso caráter. Então, esse primeiro trecho ele foi esclarecedor para que nós possamos a cada dia entender que o Senhor ele nos deu um presente e nos tornou capazes através da sua graça. O presente que é a salvação, e nos capacitou também para levarmos outras pessoas a conhecê-lo em nome do Senhor Jesus. Então, esse foi o primeiro trecho da nossa videoaula. Fique ligado, nós iremos para o trecho número 2 em nome do Senhor Jesus. E o trecho número 2, ele fala o seguinte: a graça que nos sustenta. No que é que você está crendo e que agora não está tendo mais convicção? Isso é uma pergunta. O que nós temos crido que agora nós não temos mais convicção sobre? Isso é uma pergunta importante para que nós possamos refletir e respondermos ela para nós mesmos. A mesma graça que nos abriu as portas da salvação é a graça que nos proporciona o poder para vivermos hoje. Precisamos desenvolver nossa caminhada cristã, nos lembrando da verdade que tantas vezes esquecemos no dia a dia. Muitos confundem graça com a ausência de sofrimento, mas Paulo nos ensina que a graça é suficiente mesmo quando há dor. Em 2 Coríntios 12, 9, a palavra de Deus ela diz o seguinte: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É ela que nos sustenta nas crises, que renova a nossa força no dia mau e que nos faz permanecer em pé quando não há mais recursos humanos. Quando Deus chamou Maria, ela respondeu positivamente. Ela recebeu a instrução que seria mãe do Salvador e perguntou: como será isso? O anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. E ela disse: que se cumpra em mim a tua palavra. E Maria conduziu Jesus quando criança. Sabendo do percurso que ela trilhou, pressões para todo lado, porque ele era o Filho de Deus. Mas havia uma graça. Os céus continuaram abertos sobre Maria. Assim será conosco. Fala amém. Nós podemos descansar e nos firmar nessa graça genuína. A graça de Deus está disponível para nós e Deus vai nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar no meio da pressão. Ele nos sustenta com a sua destra fiel. Quantas vezes Deus nos livrou de acidentes, armadilhas ou decisões erradas? Quantas vezes? Muitas vezes nem percebemos, mas a sua mão nos guarda diariamente. A graça opera no invisível, guiando, impedindo, desviando, nos preservando. Não temos mais o espírito de medo. Então existem algumas coisas. Vou dar uma paradinha aqui antes de dar sequência, para finalizarmos a leitura da segunda etapa.
para falarmos um pouco especificamente sobre esse trecho de questões, né? Quantas vezes Deus nos livrou de acidentes, armadilhas, né? Nós vemos agora há pouco que a tua graça, né? Ela nos basta. E alguns dos versículos, um versículo em si que eu sempre compartilho com os alunos da revista de escola bíblica, né? Que quando fala sobre os livramentos daqueles que vimos e os que não vimos, tem certas coisas que acontecem na nossa vida que às vezes nós não entendemos elas, né? A palavra de Deus ela também fala que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se são todas as coisas, não são somente as coisas boas, mas também algumas coisas que aparentemente ao nosso olhar humano são coisas ruins. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus também, um dos versículos que são um versículo da minha vida, né? Que está em 2 Tessalonicenses 5,18, que lá fala que em tudo dei graça, vamos dizer assim, né? Porque essa é a vontade de Deus para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus. Em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. Se em tudo, também são nos momentos ruins, né? Às vezes a gente não entende em alguns momentos, né? E eu sempre conto esse testemunho do que aconteceu e quando esse versículo ele fez sentido, né? Como um rema do Senhor liberado para a minha vida. No início eu não entendia muito, mas depois eu entendi, levando em consideração esses dois versículos da palavra de Deus que eu falei. Uma certa vez, vou contar rapidamente, que fala sobre essas questões de sermos livres, né, do mal. Uma certa vez, era um carro que eu tinha, eu comecei a dar uma olhada no retrovisor dele, vi que tinha uma fita adesiva nele, né, e aí eu olhei dentro de mim, eu já ia querer começar a reclamar, e aí eu fui fechar a garagem para poder ir para o trabalho, e eu ouvi dentro de mim, em tudo dai graça. Eu já tinha lido a Bíblia, mas eu não sabia, né? Eu confesso que na época eu não sabia onde estava escrito, né? Esse versículo. Até então eu não tinha entendido o porquê, né? Eu pensei que era para eu não reclamar do carro, porque era um carro usado, eu sabia que era um carro usado e tinha suas imperfeições, mas que era um bom carro. E aí no começo eu pensei que era sobre isso, né? E ao longo do tempo, se passou alguns dias, de repente eu parado no farol, o motoqueiro bateu na traseira do carro, amassou um pouquinho, ele pagou, consertou, e nisso eu tinha ficado uns 15 dias parado sem o carro. E aí no belo dia, indo para a celebração, voltei da celebração, e normalmente tem o compromisso na nossa sede, o compromisso na igreja local à noite. Eu deixei o carro estacionado na rua para poder dormir um pouquinho, depois voltar mais tarde para abrir a igreja. E de repente tocam lá na minha casa, falam com a minha irmã e falam: olha, acorda ele tranquilo porque bateram no carro dele. E era um jovem de menor, com a jovem de menor, com a moto roubada. Eu sei que acabou a lateral do carro. E aí na hora eu lembrei, em tudo dai graça. Falei, bom Jesus, então em tudo dai graça. Guardei o carro, fui para a igreja, ninguém nem ficou sabendo que tinham batido no carro. Sei que eu fiquei um mês sem carro, mas o tempo passou tão rápido que eu nem senti. E depois eu comecei a refletir em algumas questões. Talvez isso aconteceu porque se eu tivesse com o carro em algum lugar, ou indo trabalhar, ou indo para a igreja, ou indo fazer alguma outra coisa, talvez em algum determinado momento, se eu estivesse com o carro e não tivesse acontecido isso, poderia ter acontecido algum acidente até pior, comigo, com as pessoas que estavam comigo. Então eu entendi que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que em todos os momentos nós temos que ser gratos ao Senhor. Então, lendo esse trecho, né,
de falando sobre armadilhas, sobre livramentos que o Senhor deu. Talvez isso que tenha acontecido tinha sido para um livramento, para não acontecer algo pior, né? Então foi um bem material que depois foi restaurado. Então melhor estar vivo, vamos dizer assim, com o carro lá do jeito que estava, do que de uma outra forma. Então existem alguns momentos da nossa vida que nós mesmos nos questionamos o porquê, ou queremos questionar a Deus do porquê. Mas às vezes Deus querendo nos dar algum tipo de livramento, nos poupando de alguma escolha ruim ou de alguma armadilha que tenha sido preparada, alguma cilada do diabo ou até mesmo humana mal intencionada. Então isso também é uma forma de reconhecermos a graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. E dando continuidade ao trecho 2, diz o seguinte: no alimento diário, em uma resposta de oração simples, num abraço inesperado, em um emprego mantido ou uma demissão inesperada, porque Deus quer te promover, em uma palavra profética recebida. A graça de Deus está em tudo. A maturidade cristã, ouça bem isso, fala sobre maturidade cristã. A maturidade cristã nos leva a perceber Deus não apenas no extraordinário, mas no ordinário também. Reconhecer a graça é viver com os olhos espirituais abertos. Então fala-se sobre maturidade. Quando fala assim sobre um abraço inesperado, né? Eu até já contei isso na igreja como um testemunho. Nós temos a nossa ceia, vamos dizer assim, de virada de ano, né? O Réveillon, na igreja, onde nós vamos lá, recebemos uma palavra, oramos juntos como igreja na virada do ano. Depois temos um momento ali de uma refeição juntos em família. Depois vamos para a nossa casa, né? E em um certo ano, na época que a filha do evangelista Arley, da Michelle, que são amigos nossos da família, que são nossos irmãos também em Cristo, né? Quando ela era menorzinha, ela nunca tinha me abraçado, né? E aí nesse Réveillon ela me deu um abraço tão forte, mas mal ela sabia que normalmente no final do ano é um período em que eu ficava muito pensativa, porque foi a época em que nós viemos embora do Piauí para São Paulo, né? Então às vezes o pensamento, né, ficava meio aéreo naquela época, né? Eu ainda estava novinho na igreja, então estava ainda entendendo algumas coisas, né? E eu creio que foi o próprio Deus que vamos dizer assim, impulsionou ela lá dar esse abraço. Naquela noite eu até falei para eles depois que eu ganhei o Réveillon. Eu iniciei um novo ano com a alegria do Senhor. Então existem algumas questões que o Senhor nos proporciona sobre um abraço, uma palavra, um estar junto com os nossos irmãos em Cristo. Muitos às vezes saem depois do culto para comer alguma coisa, conversar, bater um papo. E esses momentos, que são os momentos ordinários, eles são super importantes e que nos faz também reconhecer a graça de Deus. O próprio Deus nos proporcionou conhecer essas pessoas, estarmos juntos com eles, não só como igreja lá dentro do prédio onde foi reservado para nós adorarmos a Deus, mas também adorarmos a Deus onde nós estivermos como uma família em Cristo, né? Seja em algum restaurante, seja numa conversa, seja em qualquer ambiente que nós estivermos, aquilo que nós formos fazer precisa glorificar o nome do Senhor. Então isso também é uma forma de nós reconhecermos essa graça no ordinário também, não só no extraordinário. Então isso é de extrema importância, os detalhes do cotidiano que o Senhor tem nos proporcionado.
Às vezes, não sei você, mas até alguma comida que você estava com vontade de comer, às vezes você vai a algum lugar e naquele dia a pessoa fez aquela comida que você estava com vontade de comer. Isso é extraordinário, vamos dizer assim, né? Deus atendeu nos mínimos detalhes aquilo que nós gostaríamos de receber. Isso é precioso, em nome do Senhor Jesus. Então fique atento, porque nós já iremos para a terceira etapa da nossa lição, iremos finalizar esta lição de hoje, em nome de Jesus. Mas, se você ficou até aqui, eu quero te convidar a curtir a nossa videoaula, a compartilhar com seus amigos e familiares. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, incentive outras pessoas a inscrever-se também no nosso canal, em nome do Senhor Jesus. E o trecho 3, ele diz o seguinte: o poder que transforma e nos usa. Na verdade, para ser bem sincero, eu não gosto nem de usar essa palavra nos usa, né? Que Deus nos usa. Mas assim como eu aprendi com a minha pastora, eu entendi que Deus ele trabalha por nosso intermédio. Então, o poder que transforma e também nos permite sermos canal de bênção para outras pessoas aqui no nosso meio e onde vivemos, em nome de Jesus. A graça exige uma resposta ativa da nossa parte, pois sem isso ela corre o risco de se tornar infrutífera. Nós somos transformados pela graça à medida que nos deixamos ser moldados pelo Espírito Santo e nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo. A graça representa a capacitação divina para realizarmos aquilo que, por nossas próprias forças, jamais conseguiríamos. Tito 2, do 11 ao 12, nos ensina que a graça não apenas salva, mas também nos instrui. Ela nos ensina a renunciar ao pecado e a buscar uma vida justa que glorifique a Deus. Graça não é licença para viver de qualquer forma, mas é tudo o que precisamos para viver como Deus deseja. Isso é muito forte. Grave isso na memória. Vou ler mais uma vez para ficar bem fixado. Graça não é licença para vivermos de qualquer forma, mas é tudo o que precisamos para viver como Deus deseja. Tudo que fazemos para Deus vem da graça, o dom, a oportunidade, a força para cumprir. Paulo disse em 1 Coríntios 15, 10: pela graça de Deus sou o que sou. Quando reconhecemos isso, não nos orgulhamos do que fazemos, mas glorificamos aquele que opera através de nós. O ministério não é uma carreira, mas uma resposta ao chamamento divino. Não ministramos por mérito próprio, mas pela graça e pelo poder de Deus. O chamado ao ministério envolve, sim, sofrimento. Há experiências que, por nossa natureza humana, jamais conseguiríamos suportar, mas é pela graça de Deus que permanecemos firmes. Esta é a era da graça, e ela não durará para sempre, enquanto esperamos por circunstâncias ideais. O tempo é agora. Você não está semeando em solo estéril. Este é um tempo de salvação. Espere frutos, ame com intensidade e ministre com urgência. Precisamos viver com poder, amor e moderação. E a verdade é que Deus já nos concedeu tudo isso. No entanto, isso requer de nós uma resposta correspondente, reconhecimento e participação ativa, onde há chamado, há também graça suficiente para cumprir. Então, nós recebemos dons que são presentes também, que o Senhor nos concedeu,
para que, além de reconhecermos a transformação da graça, né, reconhecermos que fomos transformados pela graça de Deus, que Ele também trabalha através de nós e por nosso intermédio. Assim como nós fomos direcionados e impulsionados a servirmos, a capacitarmos os dons que capacitarmos não, a desenvolvermos, né, os dons que o Senhor nos deu, né, e nos deu de presente para exercermos o papel, né, que o Senhor nos chamou para exercer como igreja, né? Então, sabendo que nós fazemos parte de uma grande engrenagem do corpo de Cristo, de que aquilo que nós fazemos, vou usar essa palavra, ele é essencial para que a igreja como um todo ela se mova segundo o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós colocamos em prática os dons que o Senhor nos concedeu, o nosso pastor, que é o pastor Estênio, ele tem um livro que fala sobre a questão dos dons, e ele sempre menciona sobre a importância, né, de desenvolvermos os nossos dons para que nós possamos, como igreja, crescer de uma forma saudável e cada um alocado no lugar certo onde Deus ele nos chamou para estar, né? É muito importante nós servirmos, até para que a gente saiba e desenvolva, né? Ou comece a entender para que e por que o Senhor nos chamou para determinada área da igreja. Existem alguns ministérios e pessoas específicas que irão ser canal e boca de Deus ali naquele ministério. Então, desenvolver os dons e saber que Deus ele vai trabalhar através das nossas vidas, no ambiente em que ele nos chamou, né? A palavra de Deus ela fala sobre alguns dons. O nosso próprio pastor Stênio, ele já não foi uma única vez, mas já proporcionou um momento propício para as pessoas entenderem qual era o seu dom. Inclusive há pouco tempo tivemos esse seminário com o teste de dons para desenvolver e conhecer verdadeiramente os dons que Deus deu, né? Os dons que poderão ser desenvolvidos, para que a pessoa possa desenvolver um papel e cumprir o projeto que Deus tem para a vida dela, né? Para a minha, para a sua vida, desenvolvendo, né, os dons. Então, sabendo que fomos transformados e temos um papel importante de levar para outras pessoas a transformação de Deus, a nossa vida ela começa a caminhar, vamos dizer assim, na plenitude de Deus, onde tudo está no seu devido lugar. Então, por isso a importância de não simplesmente só reconhecermos que fomos transformados, mas de sermos ativados a levar aquilo que Deus nos deu e nos entregou para que outras pessoas também conheçam ao Senhor, sejam transformadas e também deem continuidade ao legado que o Senhor Jesus ele deixou para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, formando pessoas, cuidando, discipulando e enviando, em nome do Senhor Jesus. E agora nós iremos concluir a nossa lição, e a conclusão ela diz o seguinte: a graça de Deus é como um rio que nunca seca. Ela nos salva, nos sustenta e nos transforma. Vamos falar mais uma vez? Salva, sustenta e transforma. O problema não é que a graça falte, mas que muitas vezes não a percebemos. Reconhecer a graça é viver com gratidão, sensibilidade espiritual e dependência contínua de Deus. Quanto mais você reconhece, mais ela se manifesta. Pare por um momento e reflita. Onde você tem visto a graça de Deus hoje? Isso é uma pergunta. Onde você tem visto a graça de Deus hoje? Como tem respondido a ela também? Isso é importante. A resposta para com a graça do Senhor. Será que nós temos sido indiferentes com essa demonstração de graça do Senhor? Ou nós temos também respondido a ela?
Isso é uma pergunta para que cada um de nós medite nela. Que o Senhor nos dê olhos para ver o coração, para valorizar o favor imerecido que nos permite viver e viver em abundância. Então, que o Senhor a cada dia mantenha os nossos olhos abertos para que a gente enxergue todos os dias da nossa vida de onde foi que o Senhor nos tirou, a transformação que Ele realizou nas nossas vidas e também para que a cada dia nós venhamos enxergar onde Ele quer que nós estejamos como filhos, né? Fazendo e cumprindo o papel que Ele nos chamou para realizar. Nesse momento, eu quero te convidar a fechar os seus olhos para nós orarmos e nós iremos orar e profetizar para que nós possamos em todos os momentos da nossa vida, não somente no extraordinário, mas também no ordinário, reconhecermos a graça do Senhor, em nome de Jesus, em todos os momentos da nossa vida. Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela Tua graça, pelo sacrifício do Senhor Jesus, meu Deus, que nós não merecíamos. Meu Deus, a Tua graça, um presente divino, o presente que nos foi concedido, a salvação. Pai Santo e querido, que por todos os dias da nossa vida nós possamos reconhecer essa graça, tudo aquilo que o Senhor fez por nós e tem feito, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, que nós também possamos responder a essa graça. Meu Deus, levando as boas novas a outros que ainda não Te conhecem, transformando vidas. Nós bem sabemos que o poder ele não é nosso, mas é Teu. Todo o poder ele foi concedido ao Senhor Jesus. Mas quando declaramos vida, saúde, nós declaramos em nome do Senhor Jesus, porque reconhecemos que é o nome do Senhor Jesus que tem o poder para curar, para libertar, para salvar. Então, Senhor, nos ajuda a cada dia reconhecermos a Tua imensa graça, meu Deus, e sermos praticantes daquilo que o Senhor tem nos orientado e nos direcionado, desenvolvendo os nossos dons e colocando em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos instruído, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu já Te agradeço pelos Seus prodígios, milagres e maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula, em nome de Jesus.